Então, Ivete Sangalo caiu, temos algumas teorias sobre o que a fez desmaiar, coitada. Uma senhora foi violentada dentro de um ônibus no Rio de Janeiro e, mais uma vez, temos o governo americano provocando todas as oportunidades para uma terceira guerra mundial. Então, vamos falar sobre tudo isso. Então, Eu sou a Marta. eu sou a Daniela. Nós temos esse nosso canal que chama Dessa Nossa Vida, Ou Conversa de Gente Grisalha. que a gente conversa sobre as coisas no prisma de mulheres mais maduras e é justamente isso que a gente vai fazer a partir de agora, todo sábado, é trazer as notícias da semana no nosso prisma assim mais madurinho, né? Um prisma feminista, né? Porque somos mulheres feministas. Sim. Reconhecemos que sem o feminismo muitas coisas que hoje são direitos da mulher não existiriam, né? Ser feminista não é Ser contra odiar homens. homens, apesar de que a gente está vendo que a recíproca não está muito verdadeira em algumas ocasiões. E, enfim, eu até queria botar o nome, estava falando com a Marta, porque a gente fez há um tempo atrás um vídeo falando sobre coisas de passado, e aí tinha a Manchete, revista, que por acaso uma vez eu saí na Manchete. Sim, verdade. E eu não sei onde é que tá. A revista, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas era o lema era Aconteceu, virou manchete. Maravilhoso. Então eu falei, vai vamos recuperar fazer isso. Aconteceu, virou manchete. E na abordagem da nossa ótica 50 mais, certo? Ok? Então, vamos começar por Ivete Sangalo, nossa diva. Não, vamos começar brindando, gente. Desculpa, hoje eu tô, porque assim... É que vai ser aniversário dela. Tô em inferno astral. Peguei gripe, tô assim, eu falei, hoje eu tô precisando, hoje também... Então, assim, mês que vem vai fazer também um ano que a nossa mãe partiu. Então, assim, misturou tudo e um pouco mais. E hoje eu vi um vídeo dela falando de gin. Ainda tem gin aqui que ela ganhou no aniversário dela de 90 anos, que foi ano retrasado. Então, eu falei, cara, Marta não bebe gin, eu bebo gin. E eu tinha esses refrigerantes naturais que a gente começou a fazer. Esse é de gengibre. Esse aqui é de gengibre, Cara, muito bacana. Não sei se vocês já ouviram falar de refrigerante natural. Eu vi aqueles vídeos, vi o pessoal falando, falava, mentira. Super bem. Não dá. Dá, faz gás, fica uma delícia. Fica. É maravilhoso. E assim, muito... E foi uma coisa boa, porque a gente pôde usar as frutas que a gente tem aqui, que a gente não sabia muito, mas depois a gente fala sobre isso. Tintim. Tintim, mãe. Enfim, tintim com vocês também. Então vamos lá, vamos falar de Ivete Sangalo. Né? Ivete Sangalo sofreu uma queda, né? E parece que feriu o rosto. E eu não estava sabendo disso, Dani veio me contar e tal, deu uau. Aí eu fui procurar nos sites, né, de jornalismo, assim, fui procurar no G1. Aí no G1 dava que teria sipo uma questão do sistema nervoso vagal, né, o vaso vagal, que é um nervo que... A ligação é direta, gente. Cérebro, intestino e... no caso, ele pode fazer cair a pressão rapidamente e aí isso teria, de acordo com o G1, causado a queda dela, a tontura e a eventual queda. E na Veja, a Veja reproduz
uma fala da Ivete Sangalo que ela colocou no Instagram, dizendo que ela teria tido uma virose que deu um processo de diarreia, ela teve diarreia a noite toda. Realmente tem uma virose fortíssima aí, diarreia. Se eu vier a tossir, gente, desculpa, é porque eu ainda tô. Eu tive essa virose meio que, eu passei assim meio que Matrix, essa virose, porque assim, meio assim. Foi bacana você. Fui. Eu não... Mas eu tive um episódio assim de diarreia no domingo passado, assim, mas foi bem pontual. Mas assim, no caso, então, a Ivete Sangalo teria dito que passou a noite com muita diarreia, muita dor de cabeça, e que então no dia seguinte ela, por um motivo de desidratação, muito provavelmente, ficou tonta, caiu e machucou o rosto. Está sendo tratada, diz que está muito bem, que vai voltar mais maravilhosa, não temos dúvida. Ivete Sangalo é realmente diva. Um colosso, uma diva, e torço aqui para que ela fique bem muito rapidamente. Mas vamos falar sobre sistema vagal, diarreia e esses processos na menopausa. Vai lá, Dani. Então, Dani está no início. Eu tô naquele... Perimenopausa, vai e volta, né? vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então, porque muita gente coloca, né? A menopausa é aquele período só que acabou. Gente, calores. Tem a perimenopausa, que você vai começando a sentir diferenças nos seus ciclos e dura anos, tudo dura anos. Assim como para você processo, né, menstruar gente? dura anos, para você parar de menstruar dura anos, o teu corpo se preparando para isso. O preparo não é sutil. Só uma parte, assim, é que a gente se esquece, assim, mas quando a gente fica menstruada pela primeira vez, né, comigo aconteceu aos 13 anos, você não lembra quantos anos você tinha. Eu tive até a primeira menstruação tardia, 13 anos, né, já soube de meninas com 9, 10. Eu calculo que para mim foi depois dos 11, 12, porque é uma ideia que eu tenho, mas eu também não sei a idade. Mas enfim, você fica a primeira vez menstruada com essa idade, mas o processo, ele começa muito antes. Então, é muito comum, meninas com 7, 8 anos já vão ficando mais chatinhas, você vai tendo os seios crescendo. Gente, eu lembro que de um dia para o outro, de repente, eu tinha pelo. Descarga hormonal. Aí, como assim eu tenho pelo? Gente, eu tenho pelo. Não, eu fiquei... Você tá falando de pelo? Uma coisa que, de repente, você para um pouco de ter. Sim, a menopausa vai deixando você um pouco mais calva. Depois precisamos falar sobre isso. Vamos falar sobre muita coisa de menopausa, porque eu acho até que ela é muito pouco falada, né? A gente não fala. As pessoas comentam sobre os calores, mudança de humor, até um certo ressecamento, né? Mas assim, é muito mais do que só isso. Tudo. Eu me lembro que era uma frase que eu usava muito no não me início. reconheço, né? Eu não me reconheço, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito física. Eu sabia da minha estrutura física, de resistência física. Sim, você é muito forte. E de repente, não é questão de não, forte. Você sempre gostou muito de exercício, de atividade física mais forte. Eu tinha uma confiança no meu corpo, assim, eu sei que isso eu aguento. Não falha. Não vai falhar. E a menopausa, o início dela principalmente, hoje em dia eu já estou mais equilibrada nisso, mas o início dela me tirou totalmente a confiança corporal que eu tinha. Então, de repente, é um batimento cardíaco que se altera, intestino, que eu tive muitas crises de diarreia. Isso eu queria colocar. Período. Isso eu queria colocar. Então, Ivete 52, tá 52, 53, pelo que eu li, eu não tenho certeza, não vou aqui vaticinar, é mais ou menos a sua minha idade, né?
Então, assim, é uma coisa que eu tenho percebido. Dá muito problema. Muitas pessoas têm. São as duas, né, vertentes. Muitas mulheres estão com prisão de ventre ou muitas estão O com intestino irritável, intestino né? com diarreia. É. As duas situações são situações da síndrome do intestino irritável. Você pode tanto ter uma prisão de ventre, que é menos comum, As duas são a disbiose, né? disbiose, O irritável é você... mas a diarreia. É a diarreia. Então, eu acho que a menopausa exacerba uma disbiose. Ou a gente. Porque eu acho que você fica toda desarranjada, não apenas desarranjada de diarreia, você fica desarranjada em tudo. Então, é como se o seu organismo ele tivesse recebido um saco. É assim que eu me senti, tá, gente? Eu não estou Não é falando como, isso em né? questão médica, não estou aqui, mas eu estou Não, de quem como os passou. hormônios, de sensação, de prática. Como os hormônios regulam muito o nosso organismo, quando você tem essa bagunça hormonal, né, essa mudança hormonal e que ela é muito drástica, você tem consequentemente mudanças no seu organismo como um todo. O intestino, basicamente, ele depende das bactérias que estão ali, as biotas, a microbiota do seu intestino e tal. Mas essas biotas também, essas bactérias também, elas ficam ali habitando, elas dependem do seu sistema imunológico não destruí-las, digamos assim. Existe um comum acordo. E às vezes a gente desregulada faz o sistema imunológico ficar mais agressivo, digamos assim, e aí talvez algumas bactérias comecem a ser reduzidas e também vem a cobrança de anos e anos de alimentação errada, né? Você já não tem mais... Eu me lembro... Ah, sim. Lembra daquele... Ele era um endocrinologista, eu acho, aquele João Curvo? Não. E durante um tempo, eu não sei, Sim, ele dava dietas, sim, né? mas acho que ele não era endócrino, não. Enfim, e ele falava, você, adolescente, pode comer um hambúrguer. Big Mac, uma Coca-Cola, vai arrotar e você tá ótimo, né? Você, depois de 60, você faz isso, é dengue. Você vai ficar uns 2, 3 dias Você pode, ali... quando é jovem, beber a beça, vai estar bem no dia seguinte. Ressaca Se no você dia tomar seguinte. ressaca, ser mais velho, é dengue. É dengue. É Você fica dengue. estragado, 2, 3 dias assim. Porque você tá com outro metabolismo, gente. Você tá É com... completamente diferente. Então, ai, que droga, a velhice só tem coisa ruim. Não é verdade. Não, mas não é verdade. Aí também entra um pouco da inteligência. Você se conhecendo, você Sim. se reequilibra. E aí você consegue fazer... Eu fiquei chocada outro dia, eu sigo o Chuck Norris. Eu adoro, gente. Filme Chuck Norris, Bruce Lee, enfim. A Marta sempre amou luta, Sim, gosto. Curto. Então, eu gostava muito de boxe, tá? E aí uma vez eu estava vendo um historiador que eu gosto muito, já faleceu não faz muito tempo, o Eric Hobsbawm, e ele era apaixonado por jazz e por boxe, que ele falava, é um balé. Né? Quando você vê um grande lutador, tipo Muhammad Ali, né? Quando você vai ver porcarias lutando, não. Mas eu queria... fala você então. Não, mas então, o Chuck Norris, só para encerrar aqui, está com 85 anos, ele ainda consegue levantar 150 quilos. E ele está todo... Então, assim, gente... ele é um ponto fora da curva, a regra não é essa, a maior parte vai tendo sarcopenia mesmo e mal consegue caminhar. A maior parte vai, mas muito porque também você já está falando de um organismo que nunca foi exatamente um praticante de exercício. O organismo que sempre foi, e a pessoa vai lá e continua a fazer, vai se adaptar e vai conseguir.
né? Agora, quem nunca fez e resolve que na velhice aí é que não precisa fazer mesmo, aí é que a coisa pega, porque a gente tem perda natural de massa magra, de músculo, né? Que é a sarcopenia. E se você não tem nada de músculo para perder e o processo vai acontecer, você vai ficar uma pessoa com pouca estrutura de sustentação. Então, por isso acontecem os tombos, né, que acontece muito com o idoso, né? Só para terminar isso, para a gente poder ir para os outros assuntos, Sim, só porque, pegando a coisa do exercício, né, eu comecei falando sobre que eu tinha aparecido na manchete, né? Então, quando eu era criança, adolescentezinha, início de adolescência e tal, eu fiz balé. E era muito boa bailarina. Enfim. E a academia que eu participava, que eu fazia balé, teve uma vez que o Mikhail Baryshnikov esteve aqui no Brasil. Você foi E ver aí a a gente apresentação, teve a honra de tê-lo visitando nossa academia. Isso. E aí ele estava no máximo, era né? o ápice dele. E aí tava o pessoal da Manchete lá. E então tinha uma foto. E foi foto daquela, sabe aquela que fica no meio? Gente, eu não sei onde é que foi parar essa revista. Nossa, isso aí ficava aquela do meio. E eu estou exatamente ao lado do Baryshnikov. E aí, quando teve a E apresentação... ele era bonitinho, né? Eu achava ele lindo. Ele era bonitinho. Ele era, assim, corpaço, aquele né? príncipe que você quer dançar, né? Eu era criança e, gente, é normal que uma criança... E depois, porque tem a coisa do estupro, e isso é um assunto para um próximo... Mas é normal que uma criança se encante por um adulto. Sinta encantamento por um adulto. Usar isso depois como pretexto para dizer que era consentido, enfim, mas isso é assunto para o próximo, que a gente não entrou nessa pauta hoje. Não. Mas eu não tô conseguindo hoje em dia fazer exercício e, assim, tenho sentido muita dor no corpo. Acho que tem um pouco a ver com essa virose, que tá todo mundo dizendo que dá. Gente, é fogo. Mas, então, falando sobre estupro, sobre o estupro de uma senhora, não sei se vocês acompanharam, uma senhora aqui no Rio de Janeiro, de 71 anos. Teria pegado... Só uma parte, o trio, eu acho isso tão absurdo, porque, assim, a matéria o tempo inteiro, porque a idosa, então, assim, você, depois de uma certa idade, Sim, só você vira idosa. Não importa se você é a enfermeira, não, a idosa. Né? A sua categoria de apresentação é a idosa. Então, a linha acho que é 338, alguma coisa assim, eu não ia para o centro da cidade, né? Praça 15, não? Praça 15, Realengo, era alguma coisa. Ela teria feito uma baldeação. Então, no segundo ônibus, ela, um outro passageiro e o motorista. Eram 8h30 da noite, num domingo. 8h30 da noite, gente. Ninguém tá falando aqui alta madrugada. Nossa, enfim, você tá falando 8h30 da noite. Ela tinha saído da casa da irmã, tava voltando para casa. E aí, o outro passageiro desce, né? Em 2 pontos depois do que ela entra, e o motorista, ela tinha que descer, sei lá, a 5 pontos à frente, 6 pontos, whatever pontos à frente. O motorista começa a falar que queria falar com ela já fica meio assim, pede para descer na altura do Hospital do Câncer, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, e ele não para. Ele segue mais à frente. Fecha as portas, né? Aí ele para, apaga as luzes e fecha as portas. E ela não tem o que fazer. Ela começa a falar que o marido dela estaria esperando. Tudo em vão. Mas ela foi abusada. Ela foi abusada. Reconheceu. Aí depois ele abriu a porta e deixou ela sair. Né? Ela sai correndo e tal. Não podia matar, gente. O famoso, ainda tem que agradecer que não foi morta. Né? Ela acaba denunciando, porque as filhas falaram para ela denunciar. Então ela vai à delegacia de atendimento à mulher. Aí fez. Abre o boletim e tal, conseguem
descobrir quem era, fazem um reconhecimento por vídeo, né? Você vê vários, né? E ela reconhece o motorista e parece que agora ele foi preso. E não é a primeira vez, né? Não que é ele a faz isso. primeira acusação dele, ele já teria sido acusado outras vezes. Gente, desculpa se eu estiver falando um pouco alto, porque eu estou bastante entupida. Tem horas Não, que eu não você tá. entendo se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo. Tá bom, tá bom. Tá bom? Pra Tá mim, eu bom. tô gritando, então Não. por isso que eu não sei mesmo. Não, tá bom. Bom, mas eu tava até comentando com a Marta uma coisa assim, que mundo louco, né? Porque é dito e é mostrado muitas vezes na sociedade, né? Que você dobrou os 40? Você não tem mais interesse, 45 apelo sexual. hoje em dia, com boa vontade, você já, né, acabou pra você, né? Você não é mais reprodutora. Então você, por mais que eu ainda, né, menstrue, não quer dizer que eu vá conseguir gestar, nem, né? Então, assim, você deixa de ser Uma máquina de uma reprodução. máquina de reprodução, obviamente, dentro de uma coisa animal, até seria compreensível, porque você não tá mais ali na reprodução, você não, né, não tem mais esse apelo. Mas, assim, como a gente já ouviu várias vezes, pessoas gostam de dizer que o ser humano não é animal, somos, mas tudo bem. Existe uma sociedade, né, que coloca que a gente ainda tem, e temos, claro que mulher que não tem, se bem que nessa fase não muito. Desejo? Mas a gente depois também fala. Isso também é uma coisa a conversar, assim, do tipo assim. É. Eu tô naquela fase que. Né, Mas isso é assunto só sobre a menopausa, Isso. não é o aconteceu, virou manchete. Mas, enfim, eu ficava assim, não tem tanto risco, né? Você é famosa... mais velha, você acha que você estaria imune à isenta, abordagem? imune, e é o famoso, não, eu vou me colocar na frente até de uma jovem, porque a mim não vão querer, porque eu já passei dessa idade fase, desejável. dessa coisa. E aí, quando você vê... Gente, não foi só ela. Teve uma freira que foi... Aqui no Rio também, não foi? Não sei se foi no Rio, não. Que foi assassinada. Mas ela foi abusada? Foi. 82 anos. Foi abusada antes de ser morta. Gente, tem gente que abusa de cadáver. Então, sim. Mas assim, foram 2 ou 3 casos seguidos um do outro. Aí você começa... o que tá rolando? Por isso que a gente está pontuando sobre a questão do feminismo. Eu acho que a gente, né? Eu acho que os homens precisam botar a mãozinha na consciência o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Ninguém aqui está querendo brigar com ninguém, né? Nenhuma mulher está querendo direito para brigar. As mulheres só estão querendo ser ouvidas, né? Então, respeitadas. E hoje em dia, principalmente, não serem mortas, né? Basicamente é isso que estão pedindo. E há pouco, para entrar na terceira coisa, terceira pauta, eu acabei de ler, não sei, como eu vi no Facebook, não sei se é verdade, se não é verdade. Uma das bombas pegou uma escola que só tinha 60 meninas. No Irã. Enfim, estavam gente. estudando, É verdade, isso é verdade. Então. Vamos falar um pouco sobre isso? Enfim, gente, os Estados Unidos estão atacando o Irã. Junto com Israel. Junto com Israel. Ataque esse que não teve a aprovação do Congresso, foi uma decisão arbitrária vozes da sua cabeça, né?
do Porque cerro você, laranja. para um Desculpe país chamar entrar... assim, eu sei que tem gente que há que goste, Mas para defenda, mas... um país entrar em guerra tem que haver, não pode ser só a elucubração do Não, presidente, tem que ter a tem que haver uma aprovação do Em primeiro Congresso, lugar, você tem que ter um ter... cálculo do que aquilo vai levar. Então, quando um presidente só dá na veneta que vai fazer, enfim. Sim, então não houve aprovação do Congresso, ele não levou a pauta para o Congresso, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele está atacando com base numa ação preventiva de que o Irã tem bomba atômica. E a ONU, que é um órgão que este presidente tão pouco respeita, ela não tem esta categoria ataque preventivo, não existe ataque preventivo. E tem um meme que está correndo, principalmente em páginas americanas, que é muito engraçado, quer dizer, engraçado, mas explica muito, né? Vamos atacar o Irã porque o Irã tem bomba atômica. Ué, mas por que não atacamos a Coreia do Norte também? Você está louco? Eles têm bomba atômica. Então, assim, todo mundo sabe que o Irã não tem bomba atômica. Não tem, porque já não teve aquela vez que foram feitas várias... Se o Irã tivesse bomba atômica, a gente estaria já na Terceira Guerra Mundial. Mas o que está acontecendo? E voltando para a ótica 50 mais, quem tem minha idade, né, está na categoria dos boomers. Boomers, nós somos babies booms, que são os nascidos pós Segunda Guerra Mundial, que foi quando o mundo voltou a respirar, acreditando que a Segunda Guerra Mundial se encerra constituindo a ONU, né? E fazendo alianças que teoricamente existiam para que o mundo pudesse caminhar mais harmonicamente. Obviamente isso nunca foi realidade para quem é pobre, países periféricos nunca pertenceram, enfim. Né? A ONU até hoje ela tem poder de veto para apenas Estados Unidos, China, Rússia, França, né? E Reino Unido, se eu não me engano. Ou seja, se um desses 5 disser não importa que cento e tantos países digam sim. Foi não. Então, isso está longe de ser uma organização das Nações Unidas, né? E não democracia? Que democracia é essa que a ONU precisa ser revista? Precisa, mas ela precisa ser revista como algo em expansão, para dar mais direitos, não ser extinguida como o presidente. Porque eu não quero só eu não quero só ter direito a ter veto, eu quero... Mas vamos no que está acontecendo nesse exato momento. O Irã foi atacado, inclusive uma escola onde 60 meninas estavam estudando. Se isso é um ataque preventivo contra a base nuclear, as meninas seriam bombinhas, não sabemos. Porque é sempre assim, né? Atacam hospitais e dizem, não, é que ali tinha um bunker, bombas. Mas nunca acham um bunker atrás. Mas enfim, o Irã está retaliando. E o Irã está retaliando de forma bastante agressiva. Ele está retaliando todas as bases americanas no Oriente Médio. Então, ele está atacando o Bahrein, todos os países. Ele atacou o Catar, ele atacou a Arábia Saudita, que achou que não seria atacada. Isso é muito perigoso, porque, veja bem, os Estados Unidos e Israel, na sua imprudência, jogaram o Irã para o tudo ou nada. O Irã, ele é uma potência bélica, ele não tem bomba atômica, mas é uma potência bélica regional. Indo para o tudo ou nada, ele vai para o tudo ou nada. E daquilo ser um barril de pólvora para expandir, não precisa muita coisa. As pessoas perguntam... Mas será que não é essa a intenção? Essa é a intenção.
Destruir para daí poder ter todo o Oriente Médio. Não é para ter todo o Oriente Médio. Eu Gente, posso. O quê? A gata. Né? Ela gosta de aparecer. A pequena Wanda. Bom, Wandinha, como a gente chama. Mas, assim, a intenção da administração Trump é justamente a Terceira Guerra Mundial, porque essa seria uma forma de colapso econômico mundial e talvez a capacidade dos Estados Unidos voltarem ou não deixarem de cair tanto, né? Não caírem tanto, voltarem a ser um grande player, né? Porque está deixando de ser. Então, assim, as pessoas perguntam, a China vai agir? A Rússia vai agir? Gente, se elas agirem, aí é a Terceira Guerra Mundial mesmo. A gente está no momento que eu digo muito prévio. Aí pergunta por que eu bebo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tá difícil. Eu acho que se houver um freio nesse momento, a gente pode não escalar e não entrar numa Terceira Guerra Mundial. Mas em não havendo esse freio, e da parte dos Estados Unidos não esperem esse freio. Aquela Liga da Justiça que a gente cresceu assistindo, né? Que era bonito, né? Super-Homem, Batman, todo mundo Gêmeos. ativar. Eu não sei se o americano médio acreditava nisso. Para quem era sul-global, sempre foi, né? Os Estados Unidos nunca representaram democracia, nunca representaram direitos iguais, sempre foram um império, né? Darth Vader, né? Tentando controlar o resto. Não, mas para muita gente acreditava. Mas isso que eu estou dizendo, eu acho que o americano médio acreditava. Quem vivia em outros países, se acreditava mais por força da indústria do cinema. Sim. Mas não pelo que você sentia na pele. Porque, assim, gente, era só você começar a ter um mínimo de desenvolvimento no seu país para tomar alguma. Que a indústria americana, a força americana viria te fechar. Você não poderia se tornar algo minimamente crescente, independente e forte. Então, sempre sob o controle deles, sempre numa visão colonialista, né? A gente aqui da América Latina sempre como um quintal, né? Enfim, é chato isso, né? Olhar que os nossos ídolos não são mais os mesmos, né? Mas eu acho que assim, a gente está numa mudança de paradigma total e essa iminência dessa terceira guerra é muito real, e só não vai acontecer se a China, que atualmente parece ser o único adulto na sala entre crianças, não conseguir se manter. Porque a provocação lá tá difícil, americana vai ficar, porque é o que ele quer, né? É o que ele quer. O caos. É só no caos, atualmente, que o governo americano, que a economia americana vai conseguir se manter. Dentro do jogo natural, das normas naturais, não há mais condição dos Estados Unidos, né, permanecerem em primeiro lugar. Já não estão mais. É o que eu digo assim, gente, no ranking das universidades, alguém está dando o parecer dela. Ela está certa, eu acho que isso tudo aqui é um blá blá blá. A gente tem uma gata. Não é uma só. Não. Mas uma das gatas, que não é essa que não tá é aqui. Essa, não. É uma outra que ela se esconde. E ela me... Ai, caralho. Ai, caralho. A gente fala, como? O que você está dizendo? Ai, caralho. Ai, caralho. Ei,
Tá, ferro. E vamos ter que arrumar alguma coisa para dar para os micos que estão Os aparecendo micos ali estão também. vindo. Gente, eu tô Eu acho que a desviando gente está porque... mais para Planeta dos Macacos mesmo. eu tô desviando porque tá foi tão pesado ler um negócio desse, assim. Da escola? Porque, gente, meninas que lutaram para poder estudar, porque às vezes, hoje em dia, nem no próprio país você não está sempre estudando e tal, e você, cara, mas eu tô vendo Eu fazia parte de no IARRO, grupos de saboaria, e eram grupos, um grupo que eu participava, as mediadoras eram duas australianas e tinha participantes do mundo todo, e tinha uma do Iraque que era uma